Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da segunda semana do tempo comum. Era inadmissível para Jesus ver uma vida ameaçada e se omitir. Embora atraindo o ódio de muitos sobre si, escolheu o caminho da fidelidade ao Pai, curando a mão do enfermo. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando se tratava de curar alguém, de recuperar uma vida que estava em perigo, Jesus passava por cima de todas as convenções religiosas. Jesus está na sinagoga no dia de sábado e eles estavam observando para ver se Jesus iria quebrar a regra do sábado. Mas Jesus tinha ali diante dele uma vida que precisava da sua ação misericordiosa. E não era uma tradição sem sentido. Não que o sábado não tivesse sentido, mas sem sentido assim, a prisão que eles fizeram, que eles criaram em torno do dia do sábado. Não era isso que iria impedir Jesus, com toda a liberdade, de resgatar uma vida. O problema é uma religião mal equacionada. Alguns princípios se tornam absolutos, acima de tudo, inclusive do direito à vida, que acaba sendo colocada em segundo plano. E ainda se prega um Deus de amor e de libertação, porque o povo de Israel tinha consciência e sempre falou disso. Deus nos libertou da escravidão. Deus é o nosso libertador. No entanto, aprisiona umas pessoas com as tradições. A mão seca daquele homem o desumanizava. E é até simbólico tudo isso. A mão é símbolo do fazer, do poder agir, da destreza. Esta mão seca impedia
de realmente ser uma pessoa ativa, que fazia as coisas. E foi Jesus quem tomou a iniciativa, não simplesmente para provocar, mas para quê? Porque aquele homem realmente precisava ser resgatado. E aí, agindo, Jesus também dava a lição do verdadeiro sentido do sábado. Foi Jesus quem tomou a iniciativa, porque aquele homem tinha se tornado uma pessoa sem iniciativa. Ele não podia fazer muitas coisas, estava lá no canto parado, incapaz de lutar. Jesus queria que ele tivesse vida, que ele pudesse agir com destreza. Durante a missão de Jesus nesse mundo, ele tinha 3 grandes compromissos fundamentais que ele não abria mão. O primeiro era o contato com Deus. Quando a gente não encontra Jesus na sinagoga, a gente encontra Jesus de madrugada rezando. Esse ponto é fundamental. Depois, Jesus pregando a palavra. Ele veio para isso, para anunciar o evangelho do reino de Deus. E terceiro, Jesus que socorre os necessitados, não só fisicamente, temporalmente, mas sobretudo espiritualmente, porque ele veio para destruir o pecado que domina o coração do ser humano. E é interessante que a religião ali via mais as pessoas como algo que tinha que ser obedecido, né? Você tem que obedecer a religião desse jeito e pronto, senão você é excluído. Mas Jesus via as pessoas diferentes. Aliás, ele não via as pessoas também nem como um auditório para poder ele pregar e fazer show, mas via as pessoas com suas necessidades e aflições e as socorria com a sua misericórdia. Por esse texto do Evangelho, nós temos 2 questões bem interessantes. Quanto vale a vida para os fariseus? Bom, nós entendemos a partir desse texto que eles dão mais valor aos ritos e às tradições do que à vida humana. Eles atacam Jesus por fazer o bem, mas saem da sinagoga tramando a morte de Jesus. Eles dão mais valor a um animal do que a um ser humano. E parece que isso está voltando, né? Esses dias eu vi até um vídeo, uma pessoa dizendo assim: se tiver alguém morrendo na sua frente e seu cachorro, o que você salva? O cachorro ou a pessoa? E aí no vídeo a pessoa respondia: é o meu cachorro, né? E se for uma pessoa que eu não gosto, meu cachorro mais ainda. Claro que os animais têm seu valor, a sua importância, mas a vida humana é muito mais importante e valiosa. É claro, a vida humana está marcada pelo defeito, pelo erro, pelo pecado. Não somos todos bons, não são as pessoas boas ao nosso redor, como nós também não somos assim tão bons. Depois a outra pergunta é: quanto que vale a vida para Jesus? Vale mais do que o legalismo religioso. Jesus não deixava que as leis, que as regras o prendessem. Vale mais do que os bens materiais. Muito mais. Ao contrário, hoje muitas pessoas usam as pessoas e amam as coisas, ao invés de amar as pessoas e usar as coisas. Para Jesus, a vida do ser humano vale mais do que até a sua própria vida, porque ele entregou a sua vida na cruz para pagar o resgate da nossa vida. Os fariseus diante de Jesus ficam calados. Ele pergunta: então, é permitido ou não fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Eles ficam calados. Eles ficam calados porque não dão conta mais de raciocinar, porque o seu espírito está bloqueado
por uma ideia fixa de que Jesus tem que morrer. Eles se recusaram obstinadamente, se fecharam à verdade e a Jesus. E aqui essa palavra precisa entrar conosco também, porque às vezes o pecado pode nos tornar obstinados. E aí a gente não consegue se converter, a gente não consegue mudar, não consegue aceitar a palavra de Deus. Aquele doente no centro, ao contrário, ele se enche de confiança. Jesus disse para ele: levanta e fica aqui no meio. Ele foi. Ele se enche de confiança em Jesus e manifesta a sua fé na prontidão com que obedece o Senhor. Jesus diz: estende a mão. Ele estendeu. A fé permite alcançar as metas que parecem inatingíveis. Rezemos. Senhor Jesus, hoje também nós queremos estar diante de Ti e estender, Senhor, pela Tua ordem, com fé, a nossa mão, para que o Senhor nos cure de toda a paralisação, de tudo que nos impede de fazer o bem, de fazer a vida acontecer ao nosso redor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que sejamos capazes de valorizar a nossa vida e a vida ao nosso redor. E ainda, arranca do nosso coração, pela unção e pelo fogo do Espírito Santo, toda a obstinação no pecado e na maldade. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.